Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mais Em Tanto Podcast. Episódio esse, número 13. E hoje iremos falar de um assunto que, sem dúvida, pode te levar ao fracasso ou ao sucesso de você e da sua empresa, que é a gestão empresarial. E aí, você gostaria de ter uma empresa que percorre um caminho para os resultados extraordinários? E para falarmos sobre esse assunto, estamos com ele, sócio-gestor da JG Finanças Capital, é empresa de assessoria e consultoria financeira para empresas, sócio da Irrig4, empresa no setor de irrigação, formado em administração de empresa e empreendedorismo pela melhor faculdade do Brasil e tem como missão transformar o Brasil através das melhores práticas de gestão. Seja muito bem-vindo, Gabriel Januário. Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz e falar daquilo que eu amo, falar daquilo que eu vejo todos os dias, falar daquilo que é a minha missão, é muito importante estar aqui. Gestão empresarial é algo que eu estudo todos os dias, aprofundo todos os dias e é a minha missão. Fala pessoal, antes de começarmos o nosso episódio de hoje, eu preciso te falar da empresa parceira do Sério Mais Em Tanto, que é a DW Produções. Sendo uma produtora no setor audiovisual, a DW Produções entrega a seus clientes gravações de vídeo e de áudio com qualidade, seja ela para cursos, eventos, palestras e conteúdos pontuais para suas mídias sociais. Falando nisso, é ela quem está nos proporcionando esse episódio de hoje, em parceria com o Sério Mais Em Tanto. Para você ter melhores gravações de vídeo e de áudio, entre em contato com a equipe da DW Produções, escaneando esse QR Code acima. Agora bora lá para o nosso episódio de hoje. Show de bola, Gabriel. E antes da gente começar o assunto central aqui do nosso podcast, o tema central aqui do nosso episódio de hoje, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é o Gabriel Januário? E a sua trajetória profissional até chegar hoje aqui no Sério Mais Em Tanto. Show de bola. Meu nome é Gabriel Januário, eu comecei a minha vida e houve o grande despertar na minha vida a partir dos 14 anos. Acredito que todo mundo tá vendo aí uma carinha bem nova. Eu tenho 21 anos de idade, mas busco trabalhar desde os meus 15. E muitas pessoas me perguntam, Gabriel, o que aconteceu que tão cedo você buscou trabalhar, montar empresa, buscar acessar ambiente de pessoas muito, muito mais velhas que você? O que aconteceu para chegar até hoje na minha vida e hoje eu estar empreendendo e também cuidando de outras empresas? Tudo começou quando, aos meus 14 anos, participei de um evento de inteligência emocional. E ali eu falei, olha, por mais que eu seja novo, eu preciso tomar decisões que vão ser importantes. E aqui já começa um pouco de gestão, porque gestão é sobre tomar as decisões certas no negócio. Só que se a gente não toma as decisões certas na vida, todo o nosso CPF também acaba atrapalhando o nosso CNPJ. Com certeza. E ali com os meus 14 anos, vendo toda uma pressão dentro de casa, meu pai é bem sério, já via cobrando ali minha irmã do que queria fazer na vida, e eu falei assim, olha, eu tenho 14 anos, mas eu sei que a vida não é só curtição, não sei que não é só brincadeira. E a partir dali eu comecei a estudar empreendedorismo. Falei assim, o que as pessoas fazem, que elas têm mais liberdade, que elas podem empreender, que elas podem fazer dinheiro. E à medida que eu fosse testando e validando as minhas ideias de negócio, eu ia também ganhar experiência. E ali comecei pelo marketing digital. Né? Foi a época que começou a estourar Érico Rocha, várias pessoas muito grandes digital começaram a estourar. E meu primeiro objetivo era só empreender. Era fazer dinheiro e tudo. Cheguei a escrever um livro Como Se Tornar Rico, aos 15 anos, tipo assim, nunca tinha tornado rico. Mas eu sabia que essa decisão, essa ambição, era o principal fator de sucesso. Porque ali veio o primeiro incômodo. E quem não é incomodado, nunca muda, até receber os incômodos. E naquele momento eu tive o meu primeiro incômodo para empreender. Ali eu montei minha primeira empresa de dropshipping. Então foi ali que eu aprendi que eu poderia vender e que eu poderia crescer um negócio. Então foi ali que eu cheguei e fiquei 2, 3 meses empreendendo nisso. Até que eu falei, não gostei desse modelo de negócio. E eu vendi para um amigo meu. Então, minha primeira experiência com equity foi com 15 anos de idade. Vendi por R$1.000 o meu negócio. Quando eu vendi por R$1.000, eu comecei a estudar mais sobre o mercado de afiliados, produtores, e fui fazendo vários microprojetos. Nessa época eu tive um grande amigo, parceiro, que é o Maicon Cabral, depois me tornou meu sócio. E nisso a gente começou a fazer várias coisas de lançamento. Lançamentos digitais, lançamos várias pessoas em Uberaba. E ali eu fui aprendendo muito sobre marketing digital. Minha carreira começou no marketing digital. Fui afiliado, fui produtor, mexi com encapsulados também. Fui fazendo um pouco de tudo para ganhar experiência. E a grande chave da minha vida começou a virar quando a gente passou um mês em São Paulo.
Uhum. E ali, quando passamos um mês, minha irmã foi fazer uma cirurgia. A gente teve experiência com essa grande capital de negócios, de investimentos. E ali eu vi, peraí, existe um mundo que não é só empreender. Existe um mundo que não é só montar uma empresa. Mas existe um mundo que é realmente criar empresas que vão se tornar bem grandes, que vão atingir todo o Brasil. E ali que minha chave começou a mudar. Quando isso aconteceu, eu vi já que tinha outras referências no Brasil em relação à faculdade. Foi por isso que eu conheci a Link School of Business, Uhum. que é a primeira faculdade voltada para empreendedorismo. É uma administração, mas totalmente voltada para empreender. Então lá a gente fala de empreender todos os dias. Certo. E ali, no ano de 2020, eu prestei o meu vestibular para a Link, que é totalmente diferente. Tem que fazer pitch de vendas no vestibular. Então tem outras ideias. Mas enfim, passei pelo mercado digital dos meus 14 até 16 anos. Quando eu entrei na faculdade, aquele mesmo amigo que me ajudava em vários projetos, ele me convidou para ser sócio dele de uma agência de marketing digital. E ali nós empreendemos durante 3 anos. E essa experiência de empreender, eu peguei afinidade por uma coisa que se chama caixa, que é o dinheiro. O que o empreendedor pequeno, tipo, empresa de pequeno porte, empresa de pequeno porte, quando a gente fala uma empresa de pequeno porte, são empresas de 300 mil a 4,8 milhões de faturamento. Sim. Até a gente fala assim, pequeno porte, para muitas pessoas, falar, cara, chegar a 4,8 milhões de faturamento anual, talvez não seja tão fácil, mas isso é considerado uma empresa de pequeno porte hoje. E ali eu pude gerir uma empresa desse tamanho. E eu falei, peraí, por que tem empreendedores quebrando, fracassando, e eu realmente era um sócio gestor? E ali eu falei, quantas pessoas podem acessar isso? Quantas pessoas podem adquirir conhecimento como esse? E linkando a minha experiência de empreender com a faculdade, eu falei, eu preciso ajudar mais pessoas. Eu preciso realmente impactar. Foi nessa virada de chave que eu transicionei também minha carreira, vendi minhas participações da empresa, minha segunda experiência com equity, ali um pouco maior, né? Mas foi ali no meio dessa transição, que foi faz mais ou menos uns 2 anos, que eu comecei a me tornar consultor de empresas. E sendo consultor de empresas, montei assessoria financeira junto com outro sócio lá em São Paulo. E foi aí que eu comecei a focar exatamente em ajudar os empresários no caixa deles, a fazer a gestão do dinheiro deles. E um detalhe, Wesley, que quando a gente fala de micro e pequenas empresas, 80% delas fecham antes de finalizar seu primeiro ano. Sim. Então, assim, eu vi que a partir do caixa do negócio, a gente pode ajudar muito o empresário brasileiro e também acessar outras áreas da empresa. Então, o que adianta eu falar de estratégia de negócio? O que adianta eu falar de a estratégia de gestão, tal, se no final do dia ele está preocupado com o dinheiro dele, em pagar a conta ou receber? Então, foi aí que eu cheguei nessa mentalidade empreendedora e ali, à medida da minha assessoria, fui me tornando sócio de outros negócios. E hoje, meu principal foco são esses 2 negócios, que é a JG Finance Capital e a Riga4 também. Show. Ele é novo de idade, pessoal, mas a vivência dele parece que ele tem 60 anos de idade. Porque... fala isso. Mas, Gabriel, entrando agora no assunto principal, gestão de empresas, tá? Minha primeira pergunta para você. O que um empresário deve fazer, ter como foco ali quando ele abre a empresa dele? Porque a gente falando ali de pequenas e médias empresas, às vezes o empresário abre a empresa ali, o empreendedor abre a empresa dele e é só ele só, entendeu? Não tem nenhum time ali, nenhum funcionário. E essas funções que ele faz ali, é como se ele fosse o Severino, né? Faz de tudo ali. Em cima dessas funções, qual é a principal função que o empresário tem que fazer assim que ele abre a empresa dele no mercado de trabalho? Boa, isso é muito engraçado. Um dia eu tava numa aula, né? E a gente tava falando de várias funções de negócio, né? Tem o CEO, tem o CFO, o CEO que é o diretor geral do negócio, tem o CFO que é o diretor financeiro, tem o CMO que é o diretor de marketing, diretor comercial. Todo período tem uma sigla diferente. Todo período tem uma sigla diferente, né? Aí tava na aula assim, não, o cara que abre a empresa, ele é o CFMD, GFO, porque ele tem que fazer de tudo. E realmente, nessa fase de validação, eu tenho um foco muito grande em realmente conhecer muito o cliente que ele quer atender, focar muita força de vendas, fazer uma estruturação focada em vendas, porque o mais importante é ele validar a sua ideia de negócio, saber se o mercado adere a essa ideia de negócio, realmente testar se tem aderência para receber caixa.
Isso é o que valida qualquer empresa. É saber se ele realmente... Se essas pessoas estão comprando a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. É sair, é não ficar dentro do escritório, não é mexer em planilha. E pra rua. É você ir pra rua e, olha, eu tenho tal produto, vender, treinar. Porque ninguém nasce empresário. Sim. Mas quanto mais você lida com o seu cliente, mais conhecendo ele, mais você adapta o seu produto. Então, se você tá no início, você vai conseguir ver, nossa, isso aqui não foi bom. Você tá vendo de perto. Você começa a conhecer quais são os canais que você pode atender melhor seu cliente. Então, nossa, onde que eu posso focar que eu vou ter mais vendas? É nessa fase de validação que estrutura um negócio. Por quê? Um negócio consolidado, um negócio grande, o que eu gosto de esclarecer é um negócio que já tem várias estruturas validadas. Sim. Ele já sabe qual canal que ele acessa melhor, ele já sabe como o cliente dele se comporta. E esses dados capturados nesse período de validação é o mais importante. E tem que ir pra rua. Tem um jeito bonito de falar e tem um jeito mais pulo do gato. E vai pra rua e vai vender. Então, de início, tem que ser tentativa e erro mesmo. Tentativa e erro. Pra saber quais pessoas ali quais possíveis clientes são adeptos ao produto, ao serviço ali do profissional. Show de bola. E falando um pouco de competências, Gabriel, quais as principais competências hoje que o empreendedor tem que ter para acelerar e potencializar os resultados da sua empresa ou até mesmo evitar da empresa quebrar no primeiro ano ali de abertura? Com certeza, vendas. Vendas. Muitas vezes no meio empresarial a gente busca falar de muitas coisas, muitos nomes bonitos, mas o empresário ele tem que ter um foco em vendas primeiro. A principal competência de um negócio é ele vender. A gente até tem uma grande referência para mim, que é o João Adib, dono da CIMED. Ele fala assim que numa empresa tem duas áreas. Tem a área de vendas e tem empresa que dá suporte à área de vendas. E essa área, como a ser a primeira competência de um empresário, ele tem que ser a pessoa que está focada ali no crescimento do negócio. E tem uma frase que eu ouvi de um grande mentor, que é o Demo Oliveira, até um consultor parceiro. Ele tem uma consultoria só de expansão de negócio. Ele fala, ficar pequeno dá muito trabalho. Sim. Então, quanto mais o empreendedor ele sabe vender e vender mais, e vender mais, ele vai conseguir estruturar também o seu negócio. Contratar as melhores pessoas, ter caixa para ter fôlego, ter caixa para fazer uma reserva de emergência, investir mais no seu produto para tornar ele melhor, investir mais no seu serviço para tornar ele ainda mais sofisticado. Então, tudo que ele pode vender e focar naquilo que vai potencializar mais o negócio, talvez trazer mais equipamento de qualidade, igual esse podcast bonito aqui. Quanto mais você fazer ele vender, mais você vai querer reinvestir, trazer coisas melhores. Então, essa é a primeira fase, realmente. Só que aí, agora falando muito a verdade aqui, se o empresário só foca nessa primeira fase e não desenvolve outras competências, porque não é só vender. Você precisa aprender a vender mais e a gastar menos. Sim. E aí que começa o jogo. Porque muitas pessoas não sabem contratar, muitas pessoas não sabem gerir o seu financeiro, muitas pessoas não sabem controlar o ciclo de recebimento, o ciclo de pagamento. Muitas vezes bate ali no final do mês, peraí, tem conta para pagar e só recebo daqui 15 dias, 10 dias. Mas você acha que isso é falta de clareza do profissional? Por exemplo, quer fazer tudo ao mesmo tempo? Que nem você mencionou aí, a principal competência ali, né? A primeira principal competência é você ser um bom vendedor. Sim. Talvez a pessoa quer ser um bom vendedor, ser uma boa pessoa ali na parte financeira, ser uma boa gestora de equipe. Aí é aquela, né? É o pato, né? Nem voa bem, nem nada bem, nem anda bem. Será que é isso? Essa falta de clareza do empresário também prejudica? Aí que entra. Temos competências as técnicas, competências e as competências emocionais. Tem donos de negócio que acabam pegando ali a empresa dele e só levando... é o eu empresa. Ele quer se tornar uma empresa, mas é eu empresa. Sim. E isso barra totalmente o negócio. Porque se até adicionando ao que eu falei da competência de vendas. São duas. A competência de vendas, mais a competência de conhecer o seu produto e o seu serviço. Sim. Porque quanto mais ele tem essa estruturação onde eu vendo, mas eu reforço meu produto e alinho meu serviço, mais isso se torna de valor e eu consigo encaixar meu produto de forma mais validada no mercado. Então, eu realmente criei algo de valor. E a partir disso, eu consigo criar uma empresa. Mas o empresário, geralmente, dá murro em ponto de faca por falta de conhecimento, porque muitas vezes ele não tem conhecimento, se vou falar na maioria do Brasil hoje, mas também
parte emocional. Uhum. Porque muitos empresários, naquilo de fazer tudo, de aprender de tudo, acabam numa síndrome de orgulho mesmo. Uhum. Por que a pessoa não... Eu falo até que uma empresa de sucesso, ela é capaz de gerar líderes melhores do que você. Sim. A empresa se tornou tão boa que ela atrai talentos tão bons para trabalhar junto comigo. Então, o empresário que só busca fazer ele de tudo, ele não vai acabar crescendo. Porque não existe negócio que se cresce só comigo. Uhum. Quando eu olho um negócio grande, Wesley, eu gosto até de falar essa frase, que é um negócio que ano a ano multiplica a liderança, sabe? Que se vê impactando mais pessoas, que realmente viu que cresceu porque não foi só sobre ele, aquela missão. Uhum. Então, por exemplo, o Steve Jobs já morreu, mas olha o negócio dele se prolongando, produtos, cada dia mais lançamentos novos, mais inovação, mesmo que ele não esteja aqui. Então, o Uhum. que isso faz? Ele faria isso sozinho? Não faria isso É. sozinho. Então, é importante ter uma visão mais expandida em relação a isso. O empresário que não visa fazer de tudo, ele nunca vai chegar realmente num patamar muito alto. Essa é a minha visão. Eu acho que até linka um pouco a minha próxima pergunta aqui. Então, o principal motivo ali do empresário, né, não conseguir tracionar o seu negócio, principalmente ali nos primeiros anos, é isso, então. Deixar um pouco o seu negócio, assim, deixar de delegar, né? Determinadas funções ali na E sua posso- empresa e ser só o eu empresa, né? E posso fazer um adicional nesse sua empresa? A maioria dos empresários hoje, eles abrem o negócio deles para se autosservir. Uhum. E muitas pessoas nesse início de empresa, o que eles fazem? Eles assaltam sua própria empresa. Ao invés deles focarem, igual eu falei, nossa, eu vou tornar meu produto melhor, eu vou, sei lá, investir em mais campanhas de marketing, eu vou pensar em fazer um over-deliver pro meu cliente, que é fazer algo a mais com o meu produto para surpreender ele, muitas vezes ele começa a receber e tirar tudo para si. É aquela, né? Ele só quer colher e não quer plantar. Exatamente. Então, o primeiro resultado que teve, não teve a visão de empresário. Como eu reinvisto isso para que volte mais e não só colha para mim, Uhum. sabe? O empresário que sabe fazer isso muito bem no início também, porque tem tudo a ver com eu empresa. O eu empresa, ela tá ligado assim à execução, que eu quero fazer tudo, mas também eu quero ganhar só para mim, sabe? Uhum. E ficar soltando a empresa. A empresa precisa estruturar a caixa, aí entra outras competências. E o empresário, geralmente, no Brasil, pelo menos, a gente vê muito isso. O anseio por resultado muito rápido, colher rápido e não focar nas raízes e em algo maior, sabe? É aquela, né? A pessoa ali demora 30, 40 anos para abrir sua empresa. Quando abre, quer ter o resultado extraordinário em 1 ano de empresa, né? Não dá certo. Não é assim que funciona, né? No mínimo 5 anos pode se considerar, né? De mercado, né? Com certeza. Para Para começar a ter resultados, assim. resultados sólidos, resultados maiores. Mas, assim, uma coisa que eu falo muito. Eu comecei a empreender muito novo. E eu queria ter resultado a todo custo. E essa segunda empresa, a minha primeira empresa que eu abri, veio depois de uma frustração. Uhum. Porque eu tive um prejuízo. Eu estava investindo no mercado de encapsulados. Investi R$10.000 em tráfego ali, tentando, validando, agindo, e não deu certo. E aí eu virei para um amigo meu, que fez vários projetos, me falei, cara, eu quero aprender. Eu quero fazer isso acontecer, quero fazer dar certo. E ali que foi tudo mudou. Então, assim, se o empreendedor, se o empresário não tem essa humildade de reconhecer seus erros, mudar, se reforçar todo dia e pensar numa evolução a longo prazo, sabe? Porque vão ser vários erros na jornada, vão ser vários Sim. momentos que vão te moldar. E o resultado rápido acabou me levando diretamente pro erro. Ao invés de eu pensar assim, com calma e com paciência, como eu vou estruturar meu negócio, talvez ali eu teria uma frustração diferente. Mas aquela frustração também me levou ao lugar que eu queria. Então, a paciência no processo, tanto com os erros e acertos, é muito importante. E você acha que isso vai muito também, por exemplo, de comparação? Um exemplo aqui, eu comparar o seu palco com o meu bastidor. Às vezes eu vejo você ali tendo sucesso na sua empresa e eu tô começando a minha empresa, eu já quero ter o resultado que você tem ali num processo que demorou 5, 10 anos. Será que pode ser isso também? Com Comparação de palco com bastidor? Com certeza. Porque a gente olha as pessoas no digital, né? Realmente a gente vai olhar um exemplo, Pablo Marçal. Eu ia falar de resultado assim de uma forma tão fácil. Só que para ele hoje é fácil. Só que o que ele passou até chegar ali e a gente passar porque uma pessoa de sucesso passou é muito sal. É muito sal. Então, uma coisa que eu gosto de trazer: empresário que pensa grande, que pensa com paciência, ele vai começar a ver que no longo prazo
tem decisões que vão ser muito mais importantes. Igual ter o caixa, ter pessoas e líderes que vão sustentar o crescimento dele, vão pensar em ferramentas, vai pensar em controle. E tudo isso o empresário iniciante não. Porque ele tá ali vendendo, só que eu falei, não é só vender mais. Sim. Gastar menos, ter uma boa gestão e fazer a coisa funcionar até mesmo sem ele. Isso sim, é sim. um grande foco também. E, Gabriel, é melhor hoje eu tentar abrir 2, 3, 4 empresas simultâneas ali Tiro no pé. em diferentes setores para tentar uma delas ser bem sucedida? Aqui, ó, vou fazer uma resposta aqui. Esse livro aqui é a única coisa. O cara nem esperou perguntar, já tá sabendo. Esse livro aqui, eu li, tô lendo faz 2 semanas, mas mudou minha vida. Que, gente, a gente vive num cenário de tanta informação e a gente quer aproveitar tanta oportunidade e a gente acha que a gente vai ser bem sucedido assim. Só que isso não é só para empresa. A gente acaba fazendo isso para toda a nossa vida. A gente fica desesperado por resultado, desesperado por ansioso. E esse livro mudou a minha cabeça. Porque se a gente para pensar, não nas várias oportunidades, mas qual que é a oportunidade certa para mim, sabe? Então, esqueci de pedir perdão, deixa Não, terminar. eu acho que você entendeu a minha Não pergunta entendi. antes de eu acabar. Tipo, é nessa pegada mesmo. Eu tentar pulverizar tudo ali, abrir diferentes negócios, tentar abrir diferentes empresas, ou focar em apenas uma ali que faz sentido pra mim. É nessa pegada mesmo que você me respondeu aí. Focar em apenas uma. E até vou fazer um paralelo, porque isso acontece não só no início da ideia, mas acontece ao longo do negócio também. Então, nossa, eu diversifico meus produtos, eu tô trabalhando com camiseta, eu começo a vender sapato também, complemento aqui. E muitas vezes, quando a gente vai olhar vários negócios, e a gente vai interpretar também que muitas vezes foi um único produto naquela fase que desenvolveu todo um faturamento, desenvolveu todo o retorno do investimento. Então, se a gente ia pensar, por exemplo, no KFC, quando ele foi aberto, a única coisa que ele focou foi na receita de frango. Se a gente ia pensar no Starbucks, a única coisa que ele pensou foi no café, em fazer cafés rápidos e uma entrega boa para o cliente. Se a gente vai analisar a Apple no início, o que eles focaram em vender? iMac. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acha que quando a gente vê empresas grandes, a gente tem que aproveitar tudo. Mas muitas vezes uma única oportunidade, uma única decisão pode levar a um efeito dominó. E às vezes é isso que a gente precisa. A gente não precisa de muitas oportunidades, mas uma única coisa que você foca, você vai conseguir se estruturar melhor e isso vai levar a outras decisões. Sem a mesmo que você pense antes disso, mas focando se tornando melhor em uma única coisa, vai te fazer se tornar muito mais relevante e gerar muito valor. Então, pulverização de decisões, de ideias, eu não gosto tanto. E a gente vai olhar a maioria dos negócios que tentam fazer tudo de tudo, muitas vezes eles não se tornam bom em nada. Sim. Já ouviu falar no pato? O pato, ele não faz nada direito. Ele não anda direito, não nada direito, não voa, e assim, nada faz direito. A gente não pode deixar que a nossa vida se torne assim, sabe? Sim. E, Gabriel, depois que a empresa começa a se estruturar ali, começa a ter um corpo de equipe, né? Como é que o empresário faz para deixar de centralizar as atividades nele e passar a delegar mais para sua equipe? E como é que a gente delega, afinal, os afazeres para nossa equipe ali, quando a empresa já está num patamar ali de crescimento, pode ser já validou produto e tal, já está ali no seu primeiro, no seu segundo ano ali. Como é que a gente deixa de deixar enraizado ali aquelas funções ali e passa a delegar mais as atividades para a nossa equipe? Isso é bem legal. Pessoal, eu tô falando várias respostas aqui e meu maior objetivo não é trazer uma resposta geral para uma única solução. Existem vários nichos, mercados, tipos de empresa. Com certeza. Respondendo a sua pergunta, qual foi a primeira pergunta que você fez? A questão de tirar o enraizamento ali do eu presa e passar a delegar. E como é que eu delego, né? A segunda pergunta, como é que eu delego ali para minha equipe as atividades? É muito comum no início do negócio, igual eu falei, o dono ser o principal vendedor e ser o principal dono do produto ou serviço. Geralmente ele faz essas duas coisas muito bem, até gerando um orgulho. Sou eu que criei o produto, sou eu que criei o serviço, sou eu que faço isso aqui, sou eu que tô ali na venda, tô direto com o cliente. Então, será que tem alguém melhor do que eu para fazer? Isso é muito comum. Sim. Pessoas falaram assim, mas nossa, eu contratei alguém, tentei contratar, mas a pessoa não faz igual eu faço. Isso é muito comum, ouvir essa frase.
A primeira decisão é entender que tem pessoas que podem, que por mais que não são iguais a você, podem se tornar melhores do que você, estando sob a sua liderança. Por que que entra o eu empresa, a gente sai do eu empresa para o empresário? O empresário ele tem que ser líder. Muitas vezes o cara só sabe fazer um produto Sim. e vender. Mas se eu quero ser empresário, eu tenho que ser líder, eu tenho que aprender sobre finanças, eu tenho que aprender sobre jurídico, eu tenho que aprender a delegar, eu tenho que aprender a fazer tantas funções que não é só eu produzir, entregar um produto, levar ele ao mercado. Não é só isso que o empresário faz. Então, a primeira coisa que o empresário tem que fazer é desvincular essa mentalidade. Você não é o funcionário de sua empresa, você é o empresário que tem que pensar a visão geral do seu negócio. E aí ele tem que pensar o seguinte: quais são os principais líderes na minha fase que eu preciso agora? Quem são os principais funcionários para a fase que eu estou agora? Geralmente são funcionários de operações, para que a empresa possa estar ali operando com maior capacidade. Então, nossa, se eu tenho agora, quero atender uma maior demanda, quantos funcionários eu preciso? Porque eu sozinho não vou conseguir atender tantos. Mas quais são as principais funções, competências que eu preciso? E ele precisa fazer um estudo desse no negócio. Segundo, ele tem que aproveitar mais canais de vendas. Aí que entra. Por que uma empresa não cresce? Porque ele vai ter que ter uma multiplicação para atender mais clientes, vender mais, estar em mais canais, sejam digitais ou sejam físicos. Então, ele precisa pensar. Eu sempre falo sobre isso. Quais são as principais competências do negócio? Como ele pode fazer isso na fase que ele está? Porque não adianta falar assim para um empresário de pequeno porte, microempresa, sai contratando os melhores do mercado. Sim. Então, eu falo assim, nessa fase, quais são as mais importantes? Que geralmente são aquelas de trabalho muito repetitivo. Porque o que não substitui o dono do negócio é decisão estratégica. São decisões que vão impactar o negócio. Talvez, quais são os novos canais, onde a gente vai às vezes, querer escalar o nosso negócio. É a decisão que muda ali a empresa do A para o B. Do A para o B. Muda o estágio da empresa ali. Exatamente. Então, a primeira coisa é ver essas funções essenciais do negócio que geralmente são repetitivas e ele precisa começar a delegar. E que pensa no seguinte, tem uma grande frase que também, por exemplo, na parte de vendas. Às vezes você é um bom vendedor. De 10 pessoas que entram, 10 fecham. Mas às vezes se você tem 3 vendedores que de 10 fecham 7, já tá faturando mais do que você, mesmo que essa pessoa não seja melhor, sabe? Então, é ter essa visão. Talvez até o desenvolvimento da liderança vai demorar. Mas você tem que sair dessa empresa e sair pro empresário, pensando em liderança. E agora, voltando para delegar. A gente tem um termo que a gente fala que a maioria dos empresários, eles delargam. Então, assim, faz tal coisa ali para mim, faz lá. E não falam, por exemplo, qual que é o indicador de sucesso? Então, nossa, o que eu realmente quero? Olha, é esse documento aqui, entregue para tal pessoa, validado por XYZ. Eu vou te cobrar nesse prazo. Então, tem até um termo que... Eu vou até te cortar agora para já emendar a outra pergunta aqui, que está vinculada a esse tema de delegar ali as atividades para os funcionários. Depois que eu delego, como é que eu mensuro ali se o profissional está me entregando aquela atividade que eu deleguei para ele? Como é que eu mensuro a produtividade em si da equipe ali, depois que eu delego? Boa. Finalizando a delegação, ser específico. Então, você tem que ser muito específico na sua delegação. Tem que ter um prazo. Você tem que delegar para ele saber, olha, tal dia eu vou te cobrar ou vou fazer esse acompanhamento. E tem que ter um indicador de sucesso. Olha, eu quero realmente o documento. Eu quero a entrega em tal lugar. Então, precisa ter esse direcionamento claro pro cliente. Agora, acompanhamento. O acompanhamento, pós a delegação, a supervisão, o controle, pensando em métricas, indicadores, ele pode ser feito tanto de uma forma em reuniões, que eu gosto muito. Então, nossa, olha, tal dia eu vou estar te cobrando sobre isso que eu falei, trouxe um prazo e trouxe ali onde eu vou estar cobrando esse cliente. Então, nessas reuniões, uma vez por semana, eu vou estar analisando seu relatório de vendas. Então, posso falar muito de relatórios, posso falar muito de sistema de informação, posso falar sobre várias coisas que dá para controlar o resultado de uma pessoa. Mas sabe o que mais gera realmente o acompanhamento desse resultado? O líder está presente. Sim. Se o líder está presente, se ele está próximo dos seus funcionários, por isso que tem aquela frase, o olho do dono engorda o gado. Porque, primeiro, eu posso implementar o melhor sistema. Eu posso pegar aqui, nossa, esse sistema vai produzir indicadores de performance, blá, 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 blá. Mas, primeiro, sua empresa tem um líder presente acompanhando esse funcionário?
Porque o pouco que ele acompanhar e ter uma rotina, que eu acho muito mais importante, que é, olha, toda segunda ou toda sexta, em tal horário, eu vou estar acompanhando esse funcionário e pedindo o feedback dele em relação à tarefa que ele fez e vendo o nível de qualidade da tarefa, sem olhar indicadores ou sistemas primeiro, isso já é um primeiro passo de sucesso. Porque a partir do momento que eu implemento essa rotina de acompanhamento, eu já começo. Agora eu quero sofisticar. Então, nossa, a gente vai implementar sistemas, eu vou colocar mais relatórios, eu vou colocar coisas mais complexas para analisar aquela performance, e aí eu vou sofisticando. Mas a primeira coisa é rotina de líder. O líder ele tem que ter uma rotina, um horário na agenda dele, semanalmente, para acompanhar esses funcionários e os resultados dos funcionários. É a medida que primeiro é mais importante. Momento, mas nem tanto agora. Sério. Você sabe a origem dessa frase aí? O olho do dono que engorda o boi? Não sei. Você sabe, Davi? Não. Que antigamente não tinha como pesar o animal ali na fazenda. Aí, tipo assim, a pessoa ia comprar uma vaca minha ali. Aí tava eu e você lá, será que quantas arroba pesa essa vaca? Aí, em teoria, ela pesa 4 arroba. Aí eu falava, não, eu acho que ela pesa umas 6 arroba. Então, meu olho que engordava, entendeu? Vamos lá, Gabriel. Agora, falando sobre as pessoas que não dão certo nas funções que são direcionadas ali na empresa. Na sua percepção, é melhor eu tentar trocar a pessoa de função, analisar ali qual a melhor nova função da pessoa, ou é mais interessante eu já mandar aquela pessoa embora mesmo e abrir um novo processo e contratar outra pessoa para aquela função ali que a pessoa em específico não deu certo? Muito importante. Até em um passo anterior a esse, um dos maiores riscos para um negócio no início é contratar pessoas erradas. Principalmente porque hoje a gente tem o regime da CLT que pode complicar muitas coisas para o empresário iniciante. Aquele que não tem capacidade de gerar caixa, aquele que está ali ainda buscando os melhores canais de vendas. O empresário que está nesse cenário e se encontra nesse cenário que você me passou, realmente ali ele tem que saber realmente aproveitar muito bem dos seus funcionários, poder remanejar o máximo possível. Porém, não existe melhor coisa do que você trazer a pessoa certa para o seu modelo de negócio, porque sua empresa precisa naquela fase, naquele momento. Não tem como... eu tenho uma frase que eu gosto que é: a empresa não é ONG. Sim. A empresa ela precisa prezar por resultados. Sim. Então, uma contratação errada, uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa que não faz o serviço direito. E imagina o seguinte, uma pessoa que não está fazendo o serviço direito e que está mal encaixada, pode gerar menos resultado para o meu cliente. Meu cliente insatisfeito vai parar de comprar de mim e vai para o meu concorrente. Ou seja, eu vou ter queda onde? No meu caixa. Sim. Impactando o meu caixa, começa a vir aquele relatório das 80% das empresas que fecham no primeiro ano. Então, primeira coisa, tem uma pessoa que não é ruim, não é boa para sua operação, é uma pessoa que não está bem alocada, realmente, vê onde você pode alocar ela. Mas realmente é uma pessoa que tem nada a ver, você já testou, você já deu chances, você treinou, você passou, porque tem isso. Como muitas pessoas são empresa, elas não pensam em treinamento, elas não pensam em acompanhamento, elas não pensam em rotina empresarial. Então também como o funcionário vai performar muito bem se ele não foi treinado, cuidado, disciplinado para executar. Então, chegando até esse último estágio, realmente é demissão. E tem estágios de negócio, e eu conheço várias histórias assim, onde realmente tem que demitir certas pessoas porque não estão alinhadas com o próximo passo do negócio. Então, eu te dou um exemplo, por exemplo, do João Adib, que é uma pessoa que eu modelo bastante. Sim. Ele pegou a empresa dos pais, era uma empresa que já estava há muito tempo ali em atuação, e chegou o momento que a empresa travou, não crescia e tudo, e ele contratou uma consultora que já tinha escalado vários negócios de 5 mil para mais de 100 mil funcionários, e ela virou para ele e falou assim: olha, tudo bem que a gente vai querer crescer, mas vai ter que fazer um limpo aqui dentro dos seus funcionários, porque você tem boas ideias, e a gente pode até entrar em outro assunto que é cultura, mas os funcionários não estavam alinhados com a estratégia do negócio. Tinha vários ali diretores que não performavam. Ele teve que demitir umas 15 pessoas de uma vez. Olha o peso disso. Mas a empresa voltou a crescer. A empresa voltou a realmente se expandir. Então a gente precisa entender as fases do negócio e saber tomar as decisões certas. Nesse livro, A Única Coisa também conta a mesma história.
O empresário começou a fracassar nos negócios e ele viu que tinha 14 funcionários que não estavam bem alinhados nas suas funções. E ele teve que trocar esses funcionários de função, demitiu realmente alguns e teve que acompanhar de perto. E esse acompanhamento que fez toda a diferença. Mas isso, Gabriel, é uma mudança de cultura na empresa ou uma otimização daquela cultura já implementada? Eu diria uma mudança de cultura. Porque, por exemplo, quando uma empresa está realmente pequena, ela nem pensa em cultura. Uhum. Não existe esse termo numa empresa pequena. E à medida que ela cresce, ela começa a ter valores mais sólidos. Sim. Valores mais firmados que ela tem que prezar. Seja produtividade, seja excelência, seja realmente inovação. Como é que você vai cobrar inovação de quem não quer buscar isso? Uhum. E muitas vezes aqueles primeiros funcionários que eu contratei, eles foram contratados só para entregar um serviço. Só fazer a tarefinha dele. Sim. Como é que eu vou cobrar desse funcionário? Olha, eu preciso que você seja inovador. Preciso que você pense aqui como a gente vai transformar o nosso negócio. Então, muitas empresas chegam nesse estágio. Elas começam a passar o que a gente chama de arrebentação. Elas estão chegando num nível que elas têm que mudar a cultura. Elas vão ter que jogar um jogo muito de gente grande. E isso acontece. Porque muitas vezes as pessoas que você contratou foram só para entregar alguma coisa. E agora você quer pessoas que vão pensar modelo de negócio, que vão pensar gestão e que vão trazer muito mais excelência. Entende? Uhum. É uma empresa que inicialmente constrói bicicleta, agora tá querendo construir carro, né? Aí os que constroem bicicleta não conseguem construir carro, né? Se não entrar no processo. E, Gabriel, perfil dos colaboradores, importa? Ou eu posso contratar uma pessoa... Aliás, eu posso contratar somente pessoas criativas e deixar de lado aquelas pessoas ali analíticas? Ou posso contratar aqueles executores ali de afazeres e não contratar pessoas que se relacionam? Esses perfis de colaboradores importam ali no momento da contratação? Totalmente. Importam muito. Por quê? Uma pessoa... Hoje eu sou também... Eu tenho um curso pessoal que eu já fiz, que é o Analista de Perfil Comportamental DISC, que é baseado nos 4 fatores de padrões comportamentais: o dominante, o influente, o conforme e o estável. Então, ali é uma metodologia que busca conhecer padrões de comportamento. E isso eu vejo tanto que faz total diferença numa empresa. Por quê? Nós temos perfis como o influente e o dominante que são totalmente voltados para pessoas e voltados para resultados. Uhum. Uma pessoa que no perfil de vendedor é muito maior. Porque ele tem flexibilidade, ele gosta de estar com as pessoas, gosta de conversar, gosta de comunicar e é voltado para resultado. Então, uma pessoa nesse cargo, desempenho é maior, tem um desempenho maior, com certeza, tem uma facilidade maior. Tendo uma técnica associada a essa personalidade, voa muito. Só que a gente não pode esquecer que vendas também não é só o resultado imediato. Uhum. E muitas vezes ter uma pessoa mais calma, mais tranquila, analítica, dados ali, também pode ser importante. Uma pessoa que pode nutrir relacionamentos a longo prazo. Então, nenhum perfil eu posso deixar a desejar. Porque tem momentos no negócio que eu tenho que focar muito em resultado, tem momentos que eu tenho que ser mais analítico, que eu tenho que pensar em decisões de longo prazo, que eu tenho que ter uma outra visão. Mas, por exemplo, muito importante no começo, e principalmente para acertar nas contratações, você focar realmente olhando para o perfil comportamental. Por exemplo, se a pessoa é analítica e ela tem facilidade com finanças e ela gosta disso, é muito mais fácil. São perfis como o conforme e o estável, que estão orientados a dados, que pensam mais nas coisas minuciosas, têm apelo aos detalhes, são pessoas mais críticas, têm ali olhar mais para fundamentos. Uma pessoa no financeiro com esse perfil é muito bom. Só que a gente não pode deixar de olhar para todos os perfis. Um perfil Sim. desse eu vou alocar no financeiro, esse outro perfil eu vou colocar no comercial. E eu também sou adepto a muito do que a neuroplasticidade diz, que nós podemos realmente adaptar a nossa mente, que nós podemos desenvolver. Então, uma pessoa que é estável, que é conforme, também pode desenvolver certas competências de vendas e tudo. Entendi. Também. Não é que ela vai ter só aquela competência, né? Ela vai ter aquela competência ali como um marco maior ali, né? Sim. Aí é aquela, né? Pessoas certas em lugares certos, né? Ajuda bastante ali na hora da gestão também. Gabriel, e no momento da contratação, para empresas que já tem ali um setor de RH formado, é melhor essa empresa deixar a contratação somente para esse setor específico de RH
ou o líder daquele determinado setor, ou até mesmo o dono da empresa, tem que participar desse processo de contratação também dos colaboradores? Depende muito do tamanho da empresa. Para cargos que realmente são cargos-alvo, que são cargos muito importantes, sempre falo que é importante todos os diretores, sócios, até mais se for vários sócios ou vários diretores, estarem ali analisando aquela pessoa, realmente vendo se vai ser bom para a empresa ou não. Agora, como é uma empresa Agora, quando uma empresa é muito grande, muitas vezes esse processo realmente não acontece. Realmente por ter vários supervisores, vários gestores. Então tem que ter uma contratação mais rápida. Se for um processo muito longo até chegar no sócio, pode não ser muito boa. Mas, sim, quanto mais o dono, que conhece do seu negócio, que sabe qual é a definição da sua cultura, que sabe o que é bom para a empresa, participa desse RH também, e está junto nesses momentos de contratação, mais ela vai ter resultado. Pelo menos se a empresa tiver ali diversos setores na empresa específico. Se o dono não conseguir participar do processo, pelo menos o líder do determinado setor teria que participar, Tem que participar. Uma coisa que eu sempre faço nessa parte de RH é envolver vários decisores e tirar conclusões de vários olhos mesmo. Entendi. E questão agora da implementação de processos para minha equipe ali. Como é que eu começo a implementar processos sem, pode-se dizer, sobrecarregar totalmente a minha equipe? E como é que eu identifico também possíveis gargalos nos processos ali que eu implementei na minha empresa? Aí você me contrata, tô brincando. Mas hoje tem algumas metodologias para mapeamento de processos e também para formular esses processos. O mais importante quanto mais... Uma frase eu creio que vocês vão sempre lembrar, que é quanto mais processos e regras de negócio, mais eu estou dificultando a inovação. Porque eu forço a pessoa a pensar numa única coisa. É esse processo, é essa regra. Então, quando a gente fala de processos, quando a gente fala de realmente implementar tudo isso, a gente tem que saber o quanto a gente quer ser flexível, o quanto a gente quer ser rígido demais. Porque se eu tenho uma frase, se eu quero que meu funcionário dê tiro na asa da abelha que tá passando aqui, eu posso trazer uma cultura que ele vai estar muito engessado. E às vezes eu quero cobrar um pouco mais de inovação, que ele teste coisas novas e provavelmente ele vai errar, mas que eu vou estar dando um suporte para crescer o negócio, certo? Então a primeira base de pensar em processos é essa. A segunda base esses 2 tipos de mapeamento, que eu, Gabriel, gosto muito de utilizar, que é o que a gente chama de BPMN, que a gente cria fluxogramas, que a gente entende como realmente acontece, como várias partes estão envolvidas, e a gente tem o que a gente chama de POPs, são os procedimentos operacionais padrão, que é um documento detalhando todas as atividades críticas que aquele funcionário faz, todo o feedback que eu quero ter com ele, o que eu quero do resultado esperado. Então, esses dois papéis, né, que a gente fala que é o POPs e também o fluxograma de BPMN, são 2 metodologias muito boas para mapeamento e também organização de processos. Eu digo que o BPMN, esse fluxograma, serve muito para o empresário ver de cima e melhorar os processos, e o POPs para o funcionário seguir realmente o processo. Show de bola, pessoal. Você falou uma frase aí que ficou na minha cabeça. Às vezes o erro é um acerto, né? Essa questão de às vezes, eu quero um funcionário que inove na tentativa e erro ali. Talvez ele erre, mas um erro vai trazer um acerto futuramente ali. Você abre várias lacunas pro funcionário tentar, né? Tentar ali e não ficar enraizado em determinado ponto da empresa. Agora, entrando na parte de métricas, Gabriel. Eu preciso analisar métricas da minha empresa. E falando aqui hoje de um empresário inicial aqui no mercado de audiovisual também, quais são as principais métricas que eu devo analisar no começo do meu negócio? Boa. Nossa, muito, muito, muito boa. Eu sempre falo, existe a minha verdade e existe a sua verdade. E existe o que os dados dizem. Então, também presto consultoria e muitas vezes a gente fala muitas coisas na cabeça do empresário. Só que não adianta eu falar. Muito mais fácil eu mostrar os dados e os dados falarem por si só do que realmente eu ficar falando da minha própria boca. Mas as métricas e indicadores são fundamentais, tanto para o dono do negócio, quanto para a proteção do funcionário, para ele mostrar de fato o que ele fez. Uhum. Então, assim,
Sua primeira pergunta, qual que foi? A questão de analisar métricas. Eu devo analisar métricas do meu negócio? Deve analisar métricas, mas principalmente não ficar focado. Você vai pensar, por exemplo, tem como você medir hoje quantas folhas saem dessa impressora e tem como medir, nossa, quanto que eu tô tendo de retorno pro meu cliente. Qual que é mais importante? Por cliente, qual que é mais importante? Retorno por O cliente. retorno por cliente. A grande questão é que nesse auge de falar de métricas, de gestão, muitas pessoas ficaram assim, eu preciso medir as folhas da minha impressora. E o que eu gosto de falar? Eu gosto sempre que você anote tudo que é importante para o seu negócio, que precisa ser metrificado, que precisa virar um indicador para você e realmente sejam estruturados esses dados. Uma empresa no início, igual você me perguntou, é uma empresa que precisa ter muito claro a satisfação se o produto que que ela criou realmente impacta o seu cliente. Então tem uma métrica que a gente chama de NPS, né? Que é, nossa, de 0 a 10, o quanto você indicaria para um amigo o meu produto? Sim. Por quê? Não é qualquer pessoa que indica para um amigo, exatamente Sim. porque tem um amigo ali. Segundo, métricas de vendas. Então eu mediria tanto a primeira venda que o cliente faz, mas se ele retornou a comprar o seu produto. Sim, sim. Porque a gente fala, o maior foco nosso não é na primeira venda, mas na segunda venda que o cliente faz comigo. Isso significa que minha empresa está dando certo, que eu estou indo para frente. E terceira, que eu traria como qual que é o fluxo de leads que está buscando sua empresa todos os dias. Que aí você sabe se você está gerando uma atração realmente com a sua empresa. Então essas 3 métricas eu gosto bastante de utilizar para o início de negócio. E aí, crescendo o negócio, tem muitas outras métricas que a gente utiliza. E se eu puder escolher hoje, é melhor eu vender o meu produto para um novo cliente ou vender mais um produto para um cliente que eu já tenho? Por que não os dois? É lógico que eu queria os dois. Nossa, a estratégia, ela tem que estar voltada visando esses 2 clientes. Como eu vendo mais com o mesmo cliente que já vendi, até mesmo porque tem clientes que estão ali parados, mas poderiam estar comprando de você. E seu concorrente está mantendo o relacionamento com ele. E você precisa estar captando novos clientes, acessando novas áreas, novos canais. Isso também é muito importante. Show de bola. Gabriel, e qual que é o melhor momento de eu identificar ali um momento para me potencializar a minha empresa a partir de um investidor? Buscar investidor, ou que seja um empréstimo, um sócio. Tem algum momento para isso ou não? Aí que tem que tomar muito cuidado. Porque tem momentos e tipos de empresa que realmente você precisa de um investimento maior. A gente está muito acostumado com as empresas nativas digitais, que muitas vezes começam sem nenhum capital, já começam vendendo. Sim. Não precisa de tanto estoque ali para começar. Mas se a gente vai falar de mercados totalmente tradicionais, precisa realmente de um investimento muito forte inicial. E é preciso saber diferenciar, igual você falou. Eu pego capital de terceiros, uso meu próprio capital, Sim. pego empréstimo, tudo. E assim, se sua empresa precisa de muito investimento, eu buscaria também um investidor em primeiro lugar. Tem momentos que a gente vai ver igual o Flávio Augusto. Naquela época ele nem pensou nisso, já foi no cheque especial, começou a empreender e não existe uma resposta única para isso. Mas eu prefiro tomar decisões de buscar um sócio investidor quando eu tô ali no início e busco um bom sócio investidor para estar comigo. Mas Quando você fala sócio investidor, é uma pessoa que investe e também está ativa no seu negócio, te dando consultoria, mentoria. Isso, que também está ativa no meu negócio. Agora, meu negócio está rodando. Eu estou faturando dinheiro, eu quero um dinheiro para escalar, só que o meu negócio já validou, não são tantas coisas que eu preciso validar. Eu gosto de às vezes, pegar um empréstimo mesmo no banco e usar esse capital de terceiros via banco, via crédito. Entendi. E como é que eu faço isso sem comprometer a saúde financeira da empresa hoje? Hoje a gente tem vários índices, métricas, indicadores que a gente pode utilizar para entender o quanto eu posso tomar de risco. Uma das coisas que eu mais gosto de utilizar é ver, primeiro, o quanto eu estou tendo de lucro no meu negócio e o quanto, se eu pegasse essa dívida hoje, quanto comprometeria o meu lucro do meu negócio. Em quanto tempo eu teria que pagar esse investimento? Tem um indicador, né, que a gente usa bastante, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA anual. Errado. O EBITDA dividido pela sua dívida líquida anual. Que aí você sabe, nossa, em quanto tempo eu conseguiria pagar essa dívida tranquilamente? Ou, por exemplo, claro que essa situação foi de uma empresa que já fatura, que já roda e que quer crescer e quer pegar esse crédito.
Agora, numa situação onde o empresário não tem nada e realmente é preciso tomar muito mais cautela nesse sentido. Mas quanto mais cresce, mais você precisa de reinvestir nas áreas certas. Uhum. E o crédito é realmente uma forma delas. A maioria das empresas grandes que você vai analisar, seja na bolsa, seja pessoas grandes, você vai ver que essa pessoa teve a coragem de tomar um crédito, de fazer coisas grandes, de aproveitar o crescimento. E muitas vezes não ter o crédito é um orgulho, sabe? Eles poderiam estar crescendo mais. Eu acho que muitos empresários não crescem hoje por esse receio de não pegar esse valor ali sendo um empréstimo num investidor em si, né? É o medo. É o medo, né? De não dar certo, né? Mas pode-se considerar uma dívida boa, né? É uma dívida positiva. Uma dívida de crescimento. A gente fala que até existe a dívida que a gente que não tem um termo exato, mas essa dívida que a gente fala é a dívida de alavancagem. Eu estou utilizando para me alavancar. Estou usando essa dívida para eu crescer. Estou usando essa dívida para realmente eu poder impulsionar meu negócio. Eu estou buscando um retorno disso. Eu não estou investindo num passivo que vai tirar dinheiro do meu bolso, mas que vai colocar dinheiro no meu bolso. Então, seja uma nova unidade, uma nova franquia, um novo equipamento, pode ser uma nova máquina. Então, tudo isso pode gerar retorno. Agora, eu preciso ver qual que é a minha capacidade de gerar lucro. Uhum. Minha empresa gera lucro? Eu tenho uma certa segurança nisso? Se eu fazer essa dívida, em quanto tempo eu consigo pagar ela? Qual que é meu faturamento anual, meu lucro anual? Quanto tempo eu, me organizando aqui, eu consigo pagar? E se der certo o meu investimento? Quanto que vai gerar de nova receita? Aí que a gente chama de viabilidade financeira, que também é um dos serviços da assessoria financeira. Se eu fizer esse investimento, quanto que vai gerar a mais? Uhum. Porque eu tô falando que eu faço uma dívida, por que eu faço essa dívida? Porque eu posso pagar, mas também o que isso vai gerar de novo? Isso é muito importante. Então, não só focado naquilo que eu posso pagar, mas naquilo que vai gerar de novo. Então, é importante ter essas duas visões, sabe? O que você pode arcar, mas o que vai gerar também de receita incremental para você. Entendi. E o papel do planejamento estratégico, principalmente em mercados voláteis, né? Que depende de câmbio, de commodities. Qual que é a importância desse planejamento estratégico? E falando um pouco também de balancear a questão da flexibilidade de metas, né? Eu devo ter flexibilidade nas minhas metas ali na minha empresa, ou eu tenho que sempre ter metas fixas ali, e é aquilo ali que eu quero e pronto, não posso mudar minhas metas ali na minha empresa? Assim, o certo é que a meta dê errado, né? Porque a gente sempre quer que a meta estoure, que vá muito adiante. Uhum. E por que eu até falei sobre cultura na minha fala quando a gente falou sobre RH, né? Porque muitas vezes a gente traça um planejamento estratégico, eu vou atingir essa meta, esse faturamento, esse lucro, só que quando chega no dia a dia, o negócio não vai para frente, as vendas não são tão bem assim. E qual que é o papel do planejamento estratégico? Primeiro, é captar as premissas certas, os dados certos que vão basear essas metas. Se suas metas estão sendo da minha boca aqui, vamos ver o que pode ser. Esse é um planejamento estratégico muito, muito falho. Porque o planejamento estratégico, ele não busca acertar a asa da abelha. O planejamento estratégico, ele busca trazer uma direção baseada em premissas. Aquilo que você estabelece como raiz de negócio, dados do negócio. Você já conhece sazonalidades, você entende do seu negócio. Então, a primeira base de um planejamento estratégico é esse. Agora, a gente sempre fala que na sua planilha tem que ter um lugar assim... O que pode acontecer? Tipo assim, pensar em vários cenários. Sim, mas os imprevistos. Os imprevistos, sazonalidades, mas também... E se for muito melhor do que eu imaginei? Um cenário super otimista. Porque o que manda numa empresa não é o planejamento estratégico, mas a cultura. Porque a cultura, ela vai dizer... Se eu tenho um time de vendas que realmente vive a cultura, que está buscando o cliente todo dia, muitas vezes ultrapassa de vendas. Então, minha meta não é só meu foco não é só numa meta, mas os comportamentos do negócio que vão fazer ele, voar nisso. Então, existem muitas pessoas que nem têm meta, mas tem muito resultado. Por quê? Tem comportamentos que vão gerar sucesso. E alinhado um comportamento de sucesso, que é o que a gente chama de cultura, com uma meta muito específica, ousada, agressiva, a gente pode tirar muito resultado. Mas sem premissa no planejamento estratégico, muitas vezes esse dado, essa meta é inútil. Realmente assim. São papéis invertidos, pode-se dizer, né? Tem pessoas que
e empresas que têm meta, porém não têm ação para bater aquelas metas. Isso. E pode ter pessoas e empresas que não têm metas, porém fazem ação e têm rotinas para chegar em uma eventual meta ali, né? No final das contas. Gabriel, agora, quais os sinais ali que a empresa começa a demonstrar para mim quando um processo que eu implementei ali não está dando certo? É em cima de resultado? É a partir de métricas? Quais são esses sinais que me demonstram que aquele processo que eu implementei ali na minha empresa ou em algum setor específico da minha empresa não está dando certo e eu preciso rever isso? Boa. Uma das principais falhas de um processo é quando, primeiro, um processo pode envolver várias áreas de negócio. Geralmente, um processo é alertado para realmente ser resolvido quando começa a acontecer falhas de comunicação. Eu vendi aqui, não é gerado nota fiscal, está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e não tem uma ordem bem organizada. Então, a primeira coisa é testar a comunicação desse processo. O que nesse processo tem de atividades e como eles estão realmente conversando na prática, na realidade. Eu montei o processo, fiz tudo certinho, ainda não está acontecendo. O que pode estar gerando de falha na comunicação dessas atividades? E é necessário recomeçar tudo novamente. Você acompanhar esse processo de perto, tá ali analisando o que acontece passo a passo, perto dos seus funcionários, perto do que está acontecendo, e ajustando. Eu falo que um processo, ele nunca... a formação de um processo, ele nunca termina. Eu sempre tenho que estar atualizando. Então, eu diria que uma das principais coisas que apitam nesse momento é a falha de comunicação dentro das atividades. As coisas sendo feitas fora de uma ordem realmente específica que você trouxe, sabe? Então, às vezes, você desenhou um processo, mas na prática não está sendo seguido. Isso Sim. que eu chamo de falha de comunicação nessas atividades. Entendeu? Falta de feedback. Falta de feedback também. Entendi. De acompanhamento. Agora, se tratando de um empresário que é a exceção do mercado. Começou uma empresa hoje e nesse um ano teve um crescimento avassalador, pode-se dizer ali. Em cima disso, quais armadilhas que eu devo evitar ali para fazer com que... Não fazer com que aquele crescimento no segundo ano ali eu perca tudo ou perca a maioria do que eu ganhei ali naquele um ano. Primeiro, a gente encontra a primeira armadilha, que é o assalto ao caixa, né? Muitos empresários vê que o negócio se explodiu, começa a comprar bens, começa a investir em casas, começa a fazer várias coisas e tá assaltando o seu próprio negócio. Porque no início do negócio é importante você fazer uma boa gestão de caixa, principalmente se ele estourou, se ele tá indo bem, você primeiro estruturar o seu caixa seu caixa reserva, seu caixa de emergência, seu caixa de investimento. A gente pode entrar em vários tipos de caixa que existem. Mas primeiro ele tem que ter um caixa reserva. Pegar aquilo que ele está faturando e pensar, tá, o que vai me dar solidez no longo prazo? Ter um produto muito bom. Então ele tem que saber reinvestir, além de sair dessa armadilha do assalto. O que as pessoas fazem? Começam a investir em setores errados do negócio. Então, nossa, quer saber? Vou botar tudo em vendas. Não é só colocar tudo em vendas que vai trazer resultado. Mas se você não gera uma capacidade produtiva do seu negócio que faz você atender melhor seus funcionários, está investindo errado. Então, isso acontece. E o empresário, muitas vezes, querendo só investir em setores como vendas e tudo, ele pode acabar caindo numa sazonalidade. Então, nossa, eu peguei um período muito bom e veio um período muito ruim. Sim. Então, isso acontece. E, por exemplo, a gente tem várias fases de um produto. Então, às vezes, o empresário pode ter entrado num produto muito bom, mas que está em declínio. Então, logo mais pode surgir uma inovação e essa pessoa não tá vendo que ela poderia ter investido esse caixa que ela estourou, sabe? Então, toda essa noção, essas duas armadilhas, que é tanto do assalto ao caixa e feito mal os seus investimentos após gerar do caixa, é o principal. É o que mais gera... são as principais armadilhas, realmente, para aquele negócio que estourou. Porque o cara, realmente, é uma empresa. Digamos que a maioria do Brasil é uma empresa. Ganhou dinheiro. O que eu faço agora? Vou sair tocando terror. Ah, não, Gabriel, não posso ali pegar o dinheiro e comprar um carro novo, não? Eu ouço isso aí em toda reunião com o empresário. Que isso aí? Só uma Ferrari, só? É baratinho, pô. Não. Não sabe o que é legal? Tô falando aqui no água. É muito interessante quando eu tô sentado com um empresário e eu mostro pra ele, olha, se você souber estruturar seu negócio desse jeito, olha o quanto você tem de lucro no final do ano investindo nos lugares certos. Sabe, quando eu mostro pro empresário que vai ter retorno para ele, fazer essa boa gestão de caixa,
saber investir no lugar certo, e ele bate o olho, nossa, vai ter retorno para mim também. Então, isso que torna o meu respeito ao negócio e o negócio me dá retorno, sabe? Uhum. Show de bola. E agora entrando na parte dos imprevistos. Até porque imprevistos acontecem, né? Às vezes não. Eu acho que eu não consigo totalmente evitar os imprevistos. Mas eu gostaria de saber falando como empresário também aqui, né? O que eu devo fazer para não evitar os imprevistos, e sim combater os imprevistos quando ele chega ali na minha empresa. Como eu devo me preparar para os futuros imprevistos ali que tendem a chegar. Boa. Tem negócios como mineração, petrolíferas, negócios, por exemplo, metalúrgicas, e como tem ali um ambiente totalmente, a gente fala, insalubre, né? Que traz muitos riscos para o negócio, que às vezes pode machucar alguém dentro da própria fábrica, pode gerar uma confusão e até vazar dados numa empresa que é muito grande, Uhum. qualquer acontecimento pode abalar muito o negócio. Hoje a gente vê isso com fake news, que acontece nas bolsas de valores quando sai alguma notícia em relação a alguma empresa. Igual, Mark Zuckerberg hoje falou que ele vai Sim. ser mais... vai manter a decisão dele de buscar liberdade de expressão dentro das suas Sim. plataformas. E isso mexe com todos os mercados. Então, qualquer coisa, um negócio muito grande, pode abalar bastante, sabe? E como que eu me previno disso? Na forma metodológica, a gente tem o que a gente chama matriz de riscos, que é o que geralmente eu busco conhecer todos os riscos do meu negócio e meço tanto o impacto quanto a probabilidade dele acontecer. Fazendo isso, eu sei onde eu tenho que me preparar mais. Onde eu posso realmente, nossa, esse não tem maior impacto e maior probabilidade. Então, é aqui onde eu tenho que colocar meu foco primeiro para prevenir. Talvez seja, nossa, eu estou no início do meu negócio, fiz minha matriz de riscos e eu vi lá que qualquer sazonalidade realmente pode fazer eu ficar sem caixa e não progredir com o meu negócio. Então, ali, como que eu tenho uma estratégia de gestão de caixa? E começar a se preparar. Mas esse termo matriz de risco é muito importante. É uma metodologia, é algo muito bom de se fazer para todo empresário. Mas, sendo bem sincero, o empresário não pensa nisso. E a gente está ali junto para trazer essa noção pro cliente. Sim, sim. Entendeu? Acho que muitas coisas que você já falou que hoje, a maioria dos empresários não pensa não. Só Não pensa pensa. no comprar um carro novo, pô. Porque ser empresário é totalmente diferente do eu sonhador. Sim. E muitas vezes a gente tem um eu sonhador dentro de nós que cresceu muito rápido e agora quer viver, sabe? E a gestão possibilita você realmente conquistar os dois. Você ter um negócio bem estruturado que vai te trazer retorno e que vai um negócio estruturado e que vai te trazer retorno, entendeu? E você é naquela pegada do que o empresário tem que abrir uma empresa visando vendê-la futuramente ou não? Estruturar toda a empresa até Então, ir pro caixão, pode-se dizer. E passar elas pros filhos e tal. isso é muito interessante, porque hoje a gente tem mais de 80% das empresas no Brasil são familiares. Uhum. Esse é um dado muito interessante. E eu gosto muito dessa visão do equity. Nem todas as empresas eu vejo que isso é possível realmente. Então, tem empresas que dependem muito de uma liderança, de uma certa cultura, que aquele negócio vai passar de família para família. Porque realmente... E existem negócios como esse, como o do João Adib, por exemplo, que eles estão lá, já tem sucessor, já sabe para onde vai. Sim, sim. Agora, tem negócio que realmente você preparou, você construiu algo bom. Isso gerou atenção de investidores, de mercados, de fundos de investimento. Tem certos momentos que um negócio virou muito rápido, naturalmente ele já vai atrair certos tipos de investimento. Então, eu acho que o melhor momento do empresário é quando ele recebe a proposta que alguém quer comprar a sua empresa. Que, nossa, significa assim, nossa, você fez o trabalho bem feito. Você realmente Sim, sim. Tá sendo reconhecido. Você realmente mostrou para o mercado que você é realmente muito bom como empresário. A ponto de fundos de investimento, a ponto de investidores grandes quererem comprar o seu próprio negócio. Então, eu vejo como algo muito positivo. Se isso acontece e se você prepara bem o seu negócio, é muito bom, muito positivo. Explica pro pessoal essa parte do equity aí. Boa. O que é equity? Porque talvez alguma pessoa ouça ou veja o nosso episódio aqui e não sabe o que é esse famoso equity. Boa. O equity é basicamente o quanto a sua empresa vale. Qual que é o valuation da sua empresa? Esse falo valuation, que é um termo que a gente utiliza muito nesse meio. Uhum. Mas qual que é o valor do seu negócio? Seu negócio fatura X por ano.
quanto que ele tem de lucro por ano? Se você vender isso para outra pessoa, que vai tocar o seu negócio, que vai estar ali junto no seu... Vai pegar o seu negócio para buscar crescer mais, quanto que ele faturaria e receberia por retorno, por exemplo, em 10 anos? Se for analisar isso, dá para gerar um valor do seu negócio. E isso pode retornar no presente para você. É algo mais complexo, né? Hoje a maioria das empresas são movidas por lucro, mas é possível também você criar empresas para que você possa vender. Mas como assim, Gabriel? Vale a pena vender meu negócio? Já lidei com muitos empresários e falei assim, cara, eu não quero vender meu negócio, eu tenho um lucro de X mil por ano. Vale a pena eu vender mesmo? E aí que você tem que ter um bom assessor, um bom consultor, que saber avaliar seu negócio. De repente, você falou assim, nossa, eu criei um negócio muito bom. Vamos achar as pessoas certas que podem comprar? Então, você precisa entender que o seu valor como empresa não é só o lucro que você recebe, mas qual que é realmente o valor da sua empresa, se alguém for comprar. E talvez você está perdendo uma grande oportunidade. E eu busco seguir conselhos de pessoas grandes. Então, por exemplo, Augusto, cara, se você está recebendo uma boa proposta de empresa que é 10 vezes maior do que o seu faturamento, para que você não capta esse valor presente, né? Então, muito importante. Você usa o tempo a seu favor, né? É como se fosse uma máquina do tempo. Você está antecipando o lucro futuro para você. E eu acho que muitos empresários pensam daquela forma, vou vender meu negócio e vou me aposentar. Mas às vezes não, talvez essa questão da oportunidade que você falou. Talvez tenha uma boa oportunidade de mercado, você vende o seu negócio ali hoje para abrir um novo negócio também, voltado para outro setor, para você gerar mais impacto na vida de outras pessoas, né? Isso. E principalmente a construção de patrimônio. Hoje muitos empresários eles estão focados no comprar bens. E chega um momento e não tem liquidez nenhuma. Sim. Então, esse é um dos grandes problemas. Então, o empresário que tem uma grande oportunidade dessa, construiu uma empresa que é excelente e chegou a uma proposta dessa, é muito importante ali avaliar, ver o quanto ele quer crescer mais, mas se for momento, vender o negócio. Show de bola. Agora, Gabriel, falando um pouco de cliente, tá? Quais estratégias que eu devo adotar ali para captar mais cliente, para trazer mais cliente para minha empresa? Porque, querendo ou não, eu preciso de cliente para fazer minha empresa rodar, né? Certo. Então, quais estratégias eu devo adotar para ter mais clientes ali presente ali no meu negócio? Boa. Muitas pessoas respondendo essa pergunta vai te falar assim, não, faz um anúncio na internet, faz alguma publicidade. E o mercado ele tem se movido muito para dessas respostas rápidas, genéricas e de prontidão. A primeira coisa que eu analisaria é como que eu posso estar mais perto do meu cliente. Quando você faz essa pergunta, você vai pensar em vários canais que ele tem acesso. Então, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, numa loja de carros, fala assim, não, eu tenho que colocar minha loja, multiplicar minhas lojas aqui em lugares de centro, que é onde tem mais pessoas. E aí, às vezes, você perde algumas questões que podem te ajudar. Então, por exemplo, eu conheço um vendedor de carro que busca fazer academia onde tem muitos clientes-alvo e que ele vai poder ter novos relacionamentos. Sim. Então, a primeira resposta que eu diria é, esteja perto do seu cliente. De que forma? Analisando todos os canais que ele acessa, que aí sim vai vir boas ideias de publicidade de marketing, e ali você vai conseguir definir os principais canais. A partir disso, é realmente testar. Você depender de um só canal pode ser perigoso. Você precisa aproveitar tudo que você tem como empresa para estar perto do cliente. E em cima disso, desses canais aí que eu vou testar, né, para trazer novos clientes para minha empresa, a partir disso também eu começo a conhecer o meu público-alvo? Sim. Porque às vezes eu tô tentando vender o meu serviço, o meu produto para um potencial cliente errado, pode-se dizer, né? Com certeza. Por não conhecer meu público-alvo. Com certeza. Eu falo que até essa questão do público-alvo tem mudado muito. Hoje a gente está falando muito sobre o perfil ideal de cliente, o ICP, né, que a gente fala. Porque eu posso buscar vender só em massa? Posso. Mas muitas vezes vai ter aquele perfil de cliente que, além de me trazer retorno, vai aproveitar muito melhor meu cliente. Vai aproveitar muito melhor a minha empresa. Então, por exemplo, no mercado de serviços, muitas vezes, de uma forma mais geral, é pegado certos clientes que não funcionam muito na metodologia. Mas a sua metodologia, preparada para alguns públicos, funciona melhor. Então, eu digo que olhar para o público-alvo, olhar para o perfil ideal de cliente, aquele que vai te trazer retorno, é também olhar para onde a sua metodologia, onde o seu produto,
onde seu serviço funciona melhor. E isso é muito importante, não só olhar ali pro retorno, e ali quando você está acessando esses canais, você vai validando isso. Uhum. Você vai conhecendo mais seus clientes, mas principalmente onde meu produto funciona melhor. Porque o que acontece? A satisfação, por mais que eu possa vender para você hoje, se eu gero satisfação, muitas vezes ele vai querer me indicar. Sim. Ele vai querer retornar. E isso é o que gera o longo prazo sustentável do negócio. É quando eu tenho essa base de satisfação muito bem feita. Entendi. Até casa muito com a minha próxima pergunta aqui, é a questão do relacionamento duradouro ali com o meu cliente. É visar, então, a parte de qualidade ao invés de visar a parte de quantidade, é isso? Ambos podem ser ativos juntos. Lógico que no início do negócio é sempre quantidade. Mas quantas vezes você vai insistir no cliente errado, que vai falar mal de você, que às vezes não vai entender a mesma visão do seu produto, do seu serviço. Muitas vezes é um cliente que vai usar seu produto e não vai gostar. Então, por exemplo, se o McDonald's hoje... até eu vi um negócio muito, muito interessante, né? Que dentro do McDonald's, hoje um dos produtos mais validados é o Big Mac. Sim. E aí tinha um outro produto que era o McFish, né? E o CMO, que é um dos grandes pessoas da internet também, que a gente vê na internet, ele falou, eu tive que tirar o McFish. Porque o Big Mac vendia muito mais, ele agregava muito mais valor pro cliente, pro público-alvo do Big Mac. Eles criaram a concorrência dentro da empresa ali. Entendeu? Então, muitas vezes eu tenho que olhar onde que eu impacto mais as pessoas. E nisso a gente vai falar, não, esse canal aqui vai atrair X pessoas, não vai ser muito bom pra mim. E aí eu vou ter que fazer renúncias, às vezes dentro do meu negócio, em relação aos produtos que eu ofereço pra impactar mais. E também vou selecionar canais onde eu tenho acesso a melhores clientes. Então, buscar os melhores clientes, mas não só quantidade, é muito importante. Então, por exemplo, hoje você provavelmente segue o G4, Sim. Educação. Por estar ali perto e tudo, eu descobri que hoje lá não é feito só metas por quantidade, mas metas por qualidade. Quanto que você vende para o cliente certo que vai trazer mais retorno? Uhum. Se a gente tem essa cultura de pensar, nossa, qual que vai ser o cliente que vai trazer mais retorno para a empresa, que vai aproveitar melhor os produtos e serviços, eu reduzo o churn lá no final. Eu aumento minha taxa de retenção, aumento minha taxa de satisfação. Tudo isso faz o que? A máquina girar. Ter mais indicações, estar mais próximo dele, ouvindo o cliente. Então é isso que eu falo, é por a gente buscar quantidade, mas também com qualidade. Isso mesmo. Show de bola. Essa questão aí do exemplo que você deu do McDonald's, eu já ouvi falar que, se tratando agora do Elon Musk, ele mesmo vai quebrar a empresa dele, a SpaceX, porque hoje ele vende o potencial cliente dele ali, ele é potencial fornecedor da NASA, né? Uhum. Então, os foguetes dele ali hoje tem um valor de mercado. E ele tá criando um outro foguete que tem um valor de mercado bem abaixo do foguete dele hoje. Então, falam que ele mesmo vai quebrar a SpaceX, porque tá criando uma concorrência bem abaixo do mercado ali, em cima dos foguetes atuais dele ali. É muito interessante isso. A parte de NPS agora, Gabriel. Como é que eu posso diferenciar o meu NPS ali dentre as outras empresas do mercado? Até explica pro pessoal o que condiz aí a parte de NPS também. O NPS é uma pesquisa de satisfação do cliente. Então, em inglês, Net Promoter Score. É um número que o seu cliente dá ao seu produto, a experiência que teve com você, de quanto ele indicaria o seu produto ou serviço para um amigo. Essa taxa de NPS, e hoje a gente tem vários indicadores de satisfações, como o CSAT, que também é muito bom, eu sempre indico usar esses dois. Uhum. E como eu posso me diferenciar? Primeiro, é olhando para a experiência do produto e do serviço. Muitas vezes as pessoas focam em fazer só o básico, mas tem ideias que podem surgir ao longo conhecendo o cliente que pode fazer toda a diferença. Por exemplo, às vezes eu já fui numa imersão e antes de eu entrar na imersão perguntaram para mim, qual que é o chocolate que você mais gosta? Eu já ia, qual que é o meu objetivo na imersão? Captar um conteúdo. Uhum. Só que eu cheguei na imersão e tinha meu chocolate preferido na minha mesa. Que isso? E aí? Qual o promoter score dessa imersão que eu fui para outras imersões? Vai ser muito maior. Então, quanto mais eu busco incrementar a experiência do cliente, melhorar o produto, cuidar ali do meu serviço, mais essa taxa de satisfação vai aumentar, mais esse indicador de satisfação vai aumentar.
Show. Então agora, em cima disso, eu tenho uma pergunta pra te fazer séria agora. Uxi. Você tem só uma opção. Não quero que você fale ambos, não, viu? Tá. Eu sei que você vai pensar, mas não fala. Tá, você prefere ter uma alta capacidade ali de captação de cliente ou um baixo churn entre essas duas opções? Ah, essa é boa. Tenho certeza quem mandou fazer essa pergunta. Falei, não. Uma alta captação de clientes ou um baixo churn? Prefiro ter uma alta captação de clientes. Porque com alta captação de clientes, eu gero caixa. Gerando caixa, eu invisto mais no meu produto, que vai reduzir churn. Eu penso assim. Entendi. A gente está acostumado com ordem e progresso. Mas, e provavelmente já ouviu essa frase por outra pessoa na internet, mas a gente fala que tem que inverter isso. Eu faço o progresso e depois organizo. Porque realmente, se você não tem cuidado com o seu caixa, e busca isso, investir no lugar certo, igual eu falei, tem alta capacidade de fechamento de clientes. Tô vendendo, tá impactando o meu caixa, tô tendo um pouco de churn ali, isso tem que ser bem controlado, né? Nossa, eu vou ter churn 40%. Senão eu tô gerando um balde furado ainda que eu tenha fechado muitos clientes. Ah, eu fecho muitos clientes, mas 50% dos meus clientes saem por mês, eu nunca vou crescer. Não adianta. Agora, se minha taxa de turn tá ali 7%, 5%, até 11%, e eu tô muito focado em vendas, pode ser que eu consiga fazer essa virada com a alta capacidade de fechamento de clientes. Então, eu vou reinvestir no meu negócio, preparar ele, fazer com que eu entregue maior valor para os meus clientes, até que a taxa de churn estabilize, quem sabe até se torne a zero. Que eu falo que é o maior objetivo. A gente nunca quer perder cliente. Então, assim, querendo ou não, pessoal, as empresas são processos ali de etapas, né? No começo da empresa ali, quando a pessoa abre a empresa, ela tem que visar a quantidade, né? Sim. O entrante ali no funil de clientes. Sim. Com o processo do tempo ali, pode visar mais qualidade, né? Qualidade do seu cliente para manter o cliente ali na base. Aí depois, né? Vai visar tanto quantidade como qualidade. Isso. A quantidade no início, ela é boa porque ela te traz dados. Ela vai te fazer entender mais o seu negócio, como você quer adaptar ele. Então é importante você estar focado em quantidade no início. Não que você tem que desprezar a qualidade. Eu não falei isso aqui, não. Sim, não, sim. Mas você tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de MVP, que é como a primeira validação, o primeiro produto que eu quero lançar, eu tenho que pensar qual que é o impacto mínimo que eu consigo gerar com aquele primeiro produto ou serviço que eu estou lançando. Porque se gerar impacto, vai fazer que a empresa cresça ainda mais. Mesmo que seja mínimo, até você chegar num impacto muito maior, que você desenvolveu o produto, o serviço. Então, geralmente ali eu falo de qualidade, eu tenho uma alta quantidade para um produto mínimo que já gera um impacto e eu consigo ali investindo e crescendo o valor dele. Sim, sim. Show de bola. E aí, Gabriel, gostou do papo? Foi muito bom. Então, foi uma honra estar aqui. Ó, passamos Tô suando, bebendo água aqui. Quase 1h30 de papo. Quase 1h30? Quase 1h30 de papo, hein? Que bom. Mas, Gabriel, antes de eu pedir as considerações finais aqui pra você, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse pro pessoal, né? Suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal contrata as suas empresas ali para ter uma boa gestão empresarial dos seus negócios. Boa. Meu Instagram é Gabriel, com dois As, Januário. Então, ali você pode me encontrar, mandar mensagem no meu inbox. Pode acessar ali que você vai ver todas as empresas. Pode me mandar mensagem. Estou muito aberto a conversar com todo mundo. Se você tem dúvidas de negócio, você tem problemas de negócio, precisa de um conselho de fora, precisa de uma opinião sincera, eu também estou aqui para poder te auxiliar. E é isso, pelo meu Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio as mídias sociais do Gabriel aqui, tá, pessoal? Sim. Gabriel, agora em cima das suas considerações finais, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui, principalmente para os empresários de plantão aqui, que buscam, né, melhores resultados extraordinários ali para o seu negócio em cima dessa gestão empresarial. Então, olha para aquela câmera ali e deixa uma mensagem pro pessoal aí. Boa. Uma das coisas que eu acho mais bonito nos empresários brasileiros é a fé deles, porque tem que ter fé para empreender no Brasil, tem que ter fé para pegar um crédito e começar um negócio. Então, a primeira coisa que eu diria é
não deixe essa parte da fé de lado, sabe? Busque visões ousadas, busque olhar para o seu negócio não para ele se tornar pequeno, mas pense que a partir disso você vai impactar muitas pessoas e principalmente traga a fé junto com você. Acredite, mesmo que você não esteja vendo, olhe para diante, pense onde você quer chegar, pensa no impacto que você quer gerar para as pessoas e com certeza vai dar certo. Não tem erro. E a última aqui, hein, pessoal, antes de acabar. A falta de gestão empresarial causa, de fato, a ruína para a empresa ali, do potencial empresário ali? Causa. Principalmente porque se a pessoa não pensa em gestão, ela não pensa na gestão do seu produto, então ela vai entregar muito mal e vai gerar uma má reputação. Uma má reputação vai fazer a empresa vender menos, sendo menos buscadas pelas pessoas, sendo ultrapassada pelos seus concorrentes. A má gestão de dinheiro, ainda que a empresa entregue um ótimo serviço, ela não vai saber gerir o seu negócio para que isso volte em retorno realmente para o seu caixa, para que ela possa reinvestir, para que o dono possa se pagar. Então, é algo simples que a gente fala sobre vender mais, gastar menos, mas para muitos empresários isso é muito difícil. Envolve muitos detalhes, não é uma coisa simples. E se o empresário não se torna perito nisso, em fazer mais e gastar menos, ele não vai para frente. Então vai chegar um momento que, mesmo que ele seja muito bom, ele não tem gestão, ele vai quebrar. E se ele não pensa em crescimento, um dia ele vai ser ultrapassado. Então, se ele não tem gestão comercial de vender toda semana, vender todos os dias, não tem isso bem fundamentado, com certeza vai quebrar também. Boa! Pessoal, me falaram aqui no off aqui que checaram o RG do Gabriel, tá 40 anos lá na verdade, não são 21 não. Ele mentiu aqui pra gente a idade. Então, pessoal, pra você que chegou até aqui, eu gostaria de pedir pra vocês, se esse episódio fez sentido, eu gostaria que vocês curtissem aqui, comentassem, compartilhassem e se inscrevessem no canal. E não se esqueçam de ativar as notificações, porque nas próximas semanas aí a gente vai ter novos convidados visando essa parte de empreendedorismo, de crescimento pessoal e desenvolvimento. Então, para você que chegou até aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.